Seu Hugo Alfredo já mora há mais de 2 anos nesta chácara. Como já é aposentado, passa os dias cuidando da pequena criação de galinhas e porcos. E é deles que ele tira parte do seu sustento. A esposa, Dona Ivone, se recupera de um AVC e caminha com dificuldade. O casal de idosos vem sofrendo um verdadeiro drama. A chácara do casal fica a poucos metros do lixão de resíduos sólidos da cidade de Sinop. O incêndio no local ocorre há mais de 2 meses. E a fumaça é dia e noite. Assim é muito bom de morar aqui, porque é sítio mais tranquilo, mas a fumaça incomoda demais. Mais de noite, a fumaça vem aí, não tem como dormir. Mas quantas vezes eu falei, vamos pegar o carro, vamos sair, porque não tem como aguentar. Porque de noite a fumaça para tudo. De dia tem mais vento, daí ela toca embora. Mas de noite é complicado mesmo. Às vezes a fumaça é tanta que os moradores não conseguem ficar dentro da própria casa. Seu Hugo nos conta que pensa em se mudar. Porque é tudo bolacha e tudo, fede de noite essa fumaça de pneu e tudo, plástico e tudo que eles queimam ali. Aí não tem como aguentar. Eu faz 2 anos e meio que estou morando aqui e não sei se não vou mudar embora por causa da fumaça. É sentada na área da casa que Dona Ivone assiste com tristeza o fogo que já foi até batizado pelo casal como o vulcão de Sinop. Às vezes de noite a gente não pode dormir porque sempre tem que ir lá, assim. Dificulta a respiração? Sim, isso. A Mônica mora no mesmo condomínio de chácaras que fica ao lado do lixão. Na casa, uma bebê de 10 meses que precisa conviver com a fumaça. Nesse tempo de seca, a gente tem criança, tem que ficar usando toalha molhada, umidificador, tem que usar um monte de coisas, nossas crianças estão ficando doentes. A gente não consegue respirar, porque o vento vira e de madrugada a gente acorda sufocando dentro de casa. E ninguém tá nem aí. Essa aqui é a rua principal deste condomínio de chácara, onde moram dezenas de famílias com crianças e idosos. E agora, no início da noite, que dá para ter uma ideia da dimensão do problema. É só olhar para este lado e ver que são vários os pontos com focos de incêndio, a poucos metros das residências. Todo mundo vendo isso aqui e ninguém faz nada. E não se pode fazer nada? Cadê a Secretaria do Meio Ambiente? Cadê os nossos direitos? Tem ser humano aqui. E a gente tem que atender, eles têm que atender o nosso pedido, o nosso direito, porque é um direito nosso. Foi habitado o lugar. Se tivesse deserto ainda, tudo bem, Botafogo não tinha que reclamar. Só que Sinop cresce. E aqui já está todo habitado e a gente tem o nosso direito, a gente precisa de uma resposta e precisa de um prazo para isso acabar. É quando começa a ficar noite que o problema aumenta. O vento para e a fumaça paira sobre as casas. Nossa reportagem procurou um médico pneumologista para saber quais os riscos que essas famílias enfrentam em respirar essa fumaça provocada pela queima dos resíduos do lixão. É um conjunto de substâncias tóxicas que entra pela via respiratória, mas não se engane, não faz mal só para o nariz e para os pulmões, faz mal para o corpo inteiro. Quando a gente vai falar de doenças respiratórias, os 2 sintomas mais comuns que acometem as crianças e os idosos, em primeiro, em segundo e em terceiro lugar é a tosse. Essas crianças costumeiramente têm asma, têm bronquite, tossem e tossem bastante. O segundo sintoma mais comum é a falta de ar. Os idosos, principalmente, eles têm a tosse e a falta de ar como os 2 sintomas muito prevalentes de quem está perto dessas queimadas. O médico confirma que os idosos e as crianças são os mais afetados pela fumaça. Os 2 extremos de idade, por ter um sistema imunológico, ou seja, por ter um soldado de defesa um pouco mais fraco, um pouco mais frágil, eles sofrem mais por essas agressões das 3 vias do que os adultos. Ele ressalta ainda que toda a cidade é prejudicada com a fumaça, mas os riscos à saúde são maiores para quem está próximo ou ao lado, como é o caso do condomínio de chácaras que acabamos de mostrar.
Essas queimadas são prejudiciais para quem está perto. Quanto mais perto do lixão, e depende de alguns fatores, como, por exemplo, o vento, a intensidade dessa queimada, a quantidade de material que está sendo queimado, mas pode ter certeza que a população de um raio bem grande, de proximidade, de distância da queimada, está sofrendo com tudo isso e muito mais. Tem materiais tóxicos, como o cádmio, que são conhecidamente causadores de câncer. Então, quanto mais próxima essa população está dessa queimada muito tóxica, que é a queimada do lixão, maior é a chance de adoecer por conta dessas partículas nocivas. O problema do lixão é antigo. O SBT já mostrou e em outras ocasiões falou com os órgãos de fiscalização do meio ambiente. Mas o problema persiste e ainda não sabemos quando será resolvido.